Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à primeira marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro. E quem sabe ele não vai ser o Hora 03 Skin. Esse carro aqui é o modelo mais barato da GWM, concorrente do BYD Dolphin, e hoje você vai descobrir se vale a pena levar ele para casa ou não a partir de agora. Vamos lá? A GWM começou suas atividades em 2023 no mercado brasileiro com a marca Haval, que tem o H6 nas versões GT e Premium. E essa aqui é a Hora, que é a segunda marca da GWM, e o modelo 03, esse nome é um pouco diferente, né? É o primeiro carro da Hora aqui no mercado brasileiro. Esse carro é o Hora 03 Skin, que é a versão mais acessível do modelo 03, custa R$150 mil. Existe uma outra versão, né, com uma pegada mais esportiva, chamada GT, mas ela custa um pouco mais caro, R$184 mil, e hoje você vai saber o que faz uma versão custar R$34 mil em relação à outra, que é no caso essa aqui, a Skin. O Hora 03 é vendido na Europa, onde também foi submetido aos testes de colisão do Euro NCAP, tirou 5 estrelas, que é a nota máxima, então isso sim já é um ponto de conforto, né, para quem vai comprar ou quem está pensando em comprar o Hora 03, porque ele foi aprovado com louvor no teste de segurança da Europa. Ele é vendido em duas versões, essa aqui a Skin e também o GT, e essa configuração custa R$150 mil na data que a gente está gravando esse vídeo, em janeiro de 2024. Vamos começar falando um pouco do design, que é um dos pontos que mais chama a atenção no Hora 03. Tem esse estilo um pouco retrô, um pouco esportivo, lembra um pouco os carros da Mini. O fato é que chama muita atenção nas ruas, principalmente por causa desses faróis aqui redondos, com essa moldura cromada. Aqui na parte de baixo também tem um toque de nostalgia, também com essas molduras em volta desses apliques no para-choque. É um carro bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas ruas, né? Um estilo mais retrô, com rodas de liga leve de 18 polegadas, no caso dessa versão aqui, a Skin. Temos também capa dos espelhos retrovisores, com repetidores de seta aqui nas laterais. Deixa eu destravar aqui a porta para vocês verem melhor. E aqui na traseira, um desenho bem diferente do convencional, porque não temos as lanternas na posição tradicional, né, que seria aqui. Essa parte de cima tem os refletores, as luzes de freio e também as luzes de sinalização do conjunto de faróis, e aqui na parte de baixo ficam as luzes de seta e também a luz de ré. Bem diferente, bem fora do padrão, né, convencional que os designers costumam adotar nos carros elétricos. Agora vamos dar uma olhada no interior do Hora 03, que nessa versão Skin, ou melhor, mais precisamente nessa unidade aqui que foi cedida para avaliação, tem esse revestimento aqui num tom de creme e também caramelo. É uma das opções de acordo com a cor que é escolhida para o Hora 03, né? Então aqui a parte externa é na cor branca e a parte interna com essa opção de 2 tons. O Hora 03 tem uma tecnologia bem interessante, que é igual aos carros da Volvo, na qual você não precisa apertar um botão para ligar o motor. É só você entrar e, estando com a chave aqui no seu bolso ou em qualquer outro lugar próximo, né, ao veículo, ele já liga, e aí você só precisa engatar aqui a marcha D no seletor giratório, e aí você consegue já dirigir. Para você desligar o motor, só apertar aqui a marcha P e sair do veículo e travar as portas, que ele já desliga automaticamente. Porém, se você não quiser depender dessa tecnologia, existe esse botão aqui que você aperta e ele desliga a ignição, ou liga a ignição desde que você pise no freio, como se fosse um botão de start-stop de ignição convencional. O painel de instrumentos e essa tela da central multimídia, os dois têm 10,25 polegadas. Esse painel, ele é bem completo, já eu vou falar um pouco mais sobre ele para vocês quando eu estiver dirigindo, porque tá vendo esse carrinho aqui no centro? Ele mostra com gráficos mesmo das faixas de rolamento os veículos que estão em volta, e ele identifica o tipo de veículo, né? No caso, o porte do veículo. Ou seja, se passar uma motocicleta, um automóvel, um ônibus ou um caminhão, ele vai mostrar ali na tela exatamente qual é o veículo que está passando ao seu lado, e ele mostra por meio de sensores de proximidade, né, se o carro está no ponto cego, se ele está muito próximo de você ou não. E sensor é o que não falta nesse carro aqui, até atuam de forma um pouco
inconveniente em algumas situações por conta dos sons, enfim, da sua própria atuação mesmo, mas você pode controlar tudo isso por meio dos comandos ali na central multimídia. Aqui à esquerda, além daquele botão que eu mostrei que desliga a ignição, a gente tem aqui o botão para você abrir a tampa do porta-malas, a regulagem de altura do facho dos faróis e aqui o modo de condução. Cada modo ele é representado além de forma gráfica ali no painel por meio de um som. Então você vai ver agora, ó, a gente está no modo normal. Esse é o som do modo esporte. Esse é o som que identifica o modo eco. E esse é o som do modo alto. E por fim, né, o normal que já estava lá também selecionado. O acabamento é de muito boa qualidade e, na minha opinião, tem bom gosto também, né? Talvez você não goste dessa combinação de cores, mas o acabamento tem muito boa qualidade e transmite uma sensação de requinte, de sofisticação. Tanto aqui nos plásticos, ó, eles nem são plásticos de qualidade tão ruim, não são plásticos duros. Aqui, essa parte, essa seção aqui, esse material do painel de instrumentos parece até um pouquinho com camurça, couro. É bem bonita, né? Com essas costuras aparentes também. A saída de ar-condicionado também tem um desenho bem diferente, com esse aplique aqui também em aço escovado, né? Simulando aço escovado, bem interessante também. E aqui na porta do motorista ficam os comandos dos vidros elétricos e também da regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, inclusive com rebatimento eletrônico, né? Inclusive com rebatimento elétrico. Aqui nas portas, também nos painéis, tem essa seção aqui em couro sintético e com costuras aparentes aqui na cor branca, né? Nesse formato padronagem de X aqui, bem interessante também. Aqui acho um pouquinho demais, um pouco exagerado, mas eu acho bem interessante também. Os comandos aqui no volante, eles são do tipo touch, bem interessante. E essas funções aqui, ó, esses dois botões, eles servem como atalhos para você acessar funções que são importantes no veículo. Ó, por exemplo, esse botão aqui do lado esquerdo, ele ativa a câmera em 360 graus. E esse botão aqui do lado direito, ele está configurado para ativar o modo do ar-condicionado, mas você pode personalizar o que cada um desses botões vai acessar, qual menu que vai acessar. Aqui ficam os comandos para você navegar pelos menus do computador de bordo, né? Que é um item bem interessante aqui também. Ele mostra várias informações para você. E aqui fica a central multimídia do Ora 03. Ela tem uma interface bem bonita, mas ela não é relativamente tão fácil assim de você navegar pelos menus. Aqui tem as configurações do veículo, por exemplo, né? Mas até você se acostumar, até você achar todas as configurações que você quer acessar aqui no Ora 03, demora um pouquinho. Tem muitas configurações, muitos menus aqui. Você pode ligar todas as configurações, desligar as configurações, alterar o temporizador da luz de boas-vindas, luz de cortesia também, por quanto tempo vai ficar aceso. Aqui na parte exterior, ó, intervalo do limpador dianteiro você consegue regular, travamento automático das portas, atuação do espelho retrovisor externo, né, do rebatimento do espelho retrovisor externo, e aqui eu consigo acessar os comandos do ar-condicionado. Assim como os carros da BYD, eles não têm comandos físicos aqui no painel, né, no console central, e eu não acho isso tão legal, porque você tem que recorrer à central multimídia e tirar as informações que estão aqui quando você estiver atuando, né, quando você estiver configurando aqui o menu de climatização. O ar-condicionado é bem forte, bem gelado, mesmo na velocidade 1 ele já está bem refrigerado. Aqui a cabine está bem refrigerada. Aqui a gente tem as configurações de hotspot, aqui as configurações de tela, enfim, é uma central multimídia bem completa. Quando a gente estiver dirigindo também vou falar disso para vocês. O desenho da saída de ar-condicionado também é bem bonito, bem elegante, aqui percorre praticamente toda a extensão da cabine. A parte de baixo dos comandos aqui, que são poucos comandos, né? Basicamente aqui os comandos para você ligar e desligar o ar-condicionado, e aqui para você também, né, ligar ou desligar a atuação do climatizador. Esses botões, eles são todos cromados e parecem muito com os botões que são utilizados nos carros da Mini. Então eles têm um toque nostálgico também, um toque retrô aqui na cabine do Ora 03. Mais para baixo ficam as duas entradas USB do tipo A, a tomada de 12 volts, e aqui é um porta-objetos que na versão GT é substituída por um carregador de celular por indução. Dois porta-copos aqui, posso retirar aqui essa parte central e abrir espaço para um porta-objetos. Aqui fica o seletor giratório das marchas, né, como eu já tinha mostrado para vocês, freio de estacionamento elétrico, assistente de partida em rampas, e aqui um porta-objetos aqui para miudezas
debaixo do descansa-braço tem um porta-objetos mais fundo para colocar objetos um pouco maiores. O acabamento aqui da parte superior da cabine, ele é todo claro, seguindo a padronagem aqui também dos bancos, né? Então, de acordo com a opção de cor que você escolher aqui para o interior do Hora 03, você também vai ter uma outra cor aqui no revestimento do teto, que tem porta-óculos, e inclusive cabe ressaltar que em relação aos carros da BYD, a qualidade dos plásticos é superior, é bem mais refinado. Aqui, por exemplo, no espelho retrovisor também o plástico parece ser de qualidade bem superior aos modelos da BYD. Vamos dar uma olhada agora no banco de trás e depois no porta-malas. Banco traseiro, nós temos aqui um espaço considerável, mas o assoalho ele fica numa posição bem alta, né? Algo que a gente já viu em outros carros elétricos. Porém, tem bastante espaço aqui, né? Mesmo sendo um carro compacto, olha só. Colocar aqui o joelho na posição normal, sobra mais de um palmo aqui, é muito espaçoso. E o assoalho tem um pequeno ressalto aqui, é praticamente plano, com o carpete aqui que veio de fábrica personalizado, Hora 03 Skin. E aqui a gente tem uma entrada USB do tipo A para carregamento de dispositivos móveis. Dá uma olhada aqui no espaço para a cabeça, ó. Não tem muito espaço para a cabeça e a curvatura do teto, ele ser bem curvado aqui, prejudica um pouco aqui, ó, o espaço para a cabeça. Então se você tem mais de 1,75 m, não vai ser tão legal aqui na parte de trás do Hora 03, que também tem essas bolsas porta-objetos para acomodar coisas menores, revistas, enfim, o que você quiser. Agora vamos ver o porta-malas antes da gente dar um rolê com o Hora 03 Skin. Você pode abrir o porta-malas aqui por meio da própria tampa aqui, ou de forma interna, né? Não é um porta-malas tão grande. E isso acontece principalmente porque o assoalho ele fica muito elevado, numa posição muito alta. Aqui embaixo a gente tem o cabo para você realizar o carregamento convencional na tomada de 3 pinos e o kit de reparo emergencial. Lembrando que não temos step aqui no Hora 03 Skin. Agora vamos dar uma volta no Hora 03. O Hora 03 Skin tem uma potência de 171 cavalos e torque de 25,5 kgfm. Todos esses números são fornecidos por uma bateria de 48 kWh, a autonomia de 232 km, de acordo com o PBEV, que é o ciclo utilizado atualmente para aferir a autonomia dos carros elétricos no Brasil. De acordo com a GWM, a bateria de 48 kWh pode ser carregada de 30% a 80% em um carregador do tipo DC, ou seja, um carregador rápido, em apenas meia hora de uso. E na prática, você percebe que o sistema de regeneração de energia, mesmo quando o modo One Pedal está desligado, ele atua praticamente o tempo inteiro, mas sem ser de uma forma intrusiva. Então isso não acaba atrapalhando a experiência de dirigir do usuário, ao mesmo tempo que ele vai contribuindo para tentar manter a autonomia, né, da bateria com uma carga suficiente para você não ter nenhum tipo de susto. De acordo com a GWM, o Hora 03 Skin acelera de 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos e atinge a velocidade máxima de 160 km por hora. O Hora 03 Skin entrega 171 cavalos e torque de 25,5 kgfm. No dia a dia, vale destacar algumas características do projeto do Hora 03, sendo que algumas delas positivas e outras delas nem tanto. Vamos começar falando dos pontos negativos, para mim pelo menos, né? Esse volante, ele tem o diâmetro muito grande, talvez tenha sido proposital, já que o Hora 03 Skin e o Hora 03 GT, eles têm um design com uma pegada mais retrô. Então talvez tenha sido algo intencional dos designers da GWM fazer um volante com aro maior, né, como eram nos carros de antigamente. Fato é que esse volante aqui maior, ele causa um pouco de estranhamento, tanto visual, quanto até para você realizar as manobras, porque ele é muito grandão, né? Enfim, não é tão legal assim para você fazer uma manobra um pouco mais rápida ou para você manobrar o carro mesmo em lugares mais apertados. Outro detalhe que também é um pouco diferente, mas com o tempo você se acostuma, é a alavanca de seta. Ó, você tá vendo aqui que eu acionei a seta para a direita
E primeiro, a alavanca não pode ser movimentada para cima e para baixo, como 99% das setas, né, das alavancas de seta. E segundo, ela não para quando você muda de faixa. Então o que você precisa fazer é dar um toquezinho para o outro lado para que a seta seja desativada. Só que se você fizer isso com muita força, você acaba ligando a seta para o outro lado. Ó, aqui eu estou dando a seta para o lado esquerdo. Se eu fizer com muita força, eu posso ativar a seta justamente para o lado oposto, para o lado direito. Tem a opção de você dar apenas um toquinho na alavanca, aí ele vai piscar só 3 vezes, que é aquele sistema que a maioria das montadoras chama de Comfort Blink, né? Que é só aquela sinalização para mudar de faixa, mas você precisa ser bem sutil para acionar esse tal do Comfort Blink. Se você usar um pouquinho mais de força, aí ele já vai ligar a seta e aí você vai ter que desligar apertando aqui do outro lado. E enquanto você não conseguir pegar a mão aqui na força que você tem que usar para ligar ou desligar a seta, você vai ficar ligando as luzes do lado esquerdo e direito, como eu fiz. Demorou um tempo até eu me acostumar. Também tem outro detalhe importante, o Hora 03 tem muitas assistências à condução e isso é muito positivo, claro, porque aumenta a segurança do veículo. Não é à toa que ele foi classificado como 5 estrelas no teste do Euro NCAP, que é, né, o equivalente ao LAT NCAP, só que muito mais sério. Um órgão muito mais sério, com regras bem mais definidas, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que ele tem muitos alertas sonoros, você até já ouviu alguns deles aqui enquanto eu estou dirigindo. E esses alertas, além deles serem muito diferentes entre si, cada coisa é informada por meio de um alerta diferente. Ele é alto e também acaba até sendo um pouco inconveniente. Lógico, dá para você desligar na central multimídia, dá para você definir quais são os alertas que você quer que funcione, o volume do alerta, né? Antes que vocês digam o contrário, antes que vocês me critiquem, mas é um pouco inconveniente sim, principalmente o alerta de colisão dianteiro, porque ele é bem sensível e também ele é bem alto, né? Claro, isso é proposital justamente para alertar o condutor para que ele fique esperto, caso, né, não esteja percebendo a aproximação do veículo da frente, que ele está se aproximando do veículo da frente, mas ele acaba sendo inconveniente porque ele é acionado com uma distância considerável do veículo da frente. Dá para você regular isso também, lógico, mas não deixa de ser um pouquinho chato no dia a dia. Agora sim, vamos às partes positivas, as virtudes do projeto do Hora 03. A posição de dirigir é muito boa, bem confortável, ela não é tão esportiva assim, então ela não é tão baixa assim. E você tem a regulagem de altura do banco, né, que aqui nessa versão ela é manual. No Hora 03 GT as regulagens são elétricas, mas você consegue ter uma posição de dirigir bem interessante. Se você gosta de uma posição mais baixa, como eu, dá para você jogar o banco lá embaixo. Se você curte uma posição de dirigir mais alta, tem muita gente que prefere, dá para você jogar o banco lá em cima também. A posição de guiar é bem interessante, você tem uma ótima visibilidade do entorno do carro, inclusive nas manobras. A área envidraçada é bem generosa, os espelhos retrovisores têm um campo de visão muito bom, então isso não é problema na hora de você realizar manobras. E mesmo se fosse, tem a câmera em 360 graus, que tem imagens em alta definição e milhares de opções de imagens para você visualizar o que está no entorno do Hora 03. Você consegue ver até uma visão do próprio carro em 3D em tempo real. Inclusive, ele simula até algumas funções do carro. Se você liga a seta, ele aciona a seta no carrinho em 3D. E tem outras funções também, ó. Esse aqui é o alerta de colisão frontal. Eu nem estava tão perto assim do carro da frente, mas ele já acionou. Enfim, voltando a falar do sistema de câmera em 360 graus, ele é um sistema bem interessante, com ótimas imagens, né, em alta definição, várias possibilidades de visualização das imagens. Dá até para você ver o carro de forma transparente, ou seja, ele projeta só a silhueta do carro com as rodas, e aí você consegue ver uma vista de cima, né, para ver o que tem em torno do Hora 03. Isso é um recurso bem legal, bem interessante, só está presente em carros mais caros na concorrência. Outro recurso legal também, que é mais restrito a carros de luxo, mas que está presente aqui no Hora 03 Skin,
está aqui no painel de instrumentos, que ele é completamente digital, uma tela de 10,25 polegadas, com uma interface muito bonita, com grafismos bem agradáveis de se ver, bem simples, objetivos, e você tem uma projeção bem simpática aqui de um carrinho aqui no painel de instrumentos. Acho que não vai dar para ver aí na câmera, mas tem uma projeção de um carrinho. E aí ele vai mostrando a via, ou seja, ele vai projetando as imagens da via, também mostra os carros que estão do lado. De novo o alerta de colisão frontal que eu falei para vocês. Enfim, ele vai projetando os carros que estão passando do lado. São veículos, motocicletas, caminhões, e a parte mais bacana disso tudo é que ele identifica o tipo de veículo, né? Não o modelo, a marca, óbvio, mas identifica se é um automóvel, se é uma motocicleta, um ônibus ou um caminhão. Serve para alguma coisa isso? Talvez não para muita coisa, mas sem dúvida é um item bem interessante, bem legal, e dá aquela sensação de você estar num carro mais sofisticado, mais caro, que praticamente todo mundo gosta, né? O acabamento do Hora 03 GT também é de ótima qualidade, os materiais utilizados são de muito bom gosto, até os plásticos são de qualidade nitidamente superior aos carros dessa faixa de preço de R$150 mil. Lembrando que a GWM manteve os preços do Hora 03 em R$150 mil nessa versão Skin e R$184 mil na versão GT. Então, sem dúvida, é um ótimo atrativo para quem está pensando em comprar um carro elétrico da GWM. A gente tem 4 modos de condução: Eco, Normal, Sport e o modo Auto. A gente está aqui agora no modo Eco, estamos em uma estrada, que é a Rodovia dos Imigrantes, a 100 km por hora. Vou mudar o modo aqui, antes vou desligar essa seta, tentar desligar, né, pelo menos. Desliguei. Agora eu mudei para o modo alto, ele já deixou o carro um pouquinho mais solto, dá para perceber que ele não fica tão amarrado assim, porque no modo Eco ele limita o desempenho do motor, e tem uma função chamada Eco+, que ele limita até o funcionamento do ar-condicionado, alguns sistemas assim, justamente para poupar a carga da bateria. Vou mudar para o modo normal, praticamente nenhuma diferença aqui em relação ao alto, e no modo Sport. A gente nota que as acelerações ficam mais espertas, mais ágeis, as respostas ficam mais ágeis, porém não tem nenhuma mudança aqui no peso da direção, nem nada desse tipo. O alerta, né, esses alertas que você está ouvindo aí enquanto a gente está dirigindo, são alertas de ponto cego, alerta de colisão frontal. Se você se aproxima muito do carro da frente, ele também vai te informar. São esses sons, né, vários sons, que eu te falei que com o tempo pode se tornar um pouco inconveniente, mas felizmente você tem como desativar, como regular tudo que você quer que ele te avise ali na central multimídia. Deixa eu voltar aqui no modo Eco. Vou deixar no modo normal mesmo. Pronto. Deixar aqui no modo normal, vamos seguir viagem com o Hora 03 Skin, que tem um isolamento acústico bom aqui na frente. Porém, ali atrás, na parte traseira, não é tão bom assim, especialmente ali na área das caixas de roda. Você escuta bastante barulho aqui no caso do vento, e principalmente numa condição de chuva, você escuta a água, né, assim, batendo ali na caixa de roda e até aqui no teto também. Faltou dizer o que você não leva para casa se você comprar o Hora 03 Skin ao invés do Hora 03 GT. Essa versão aqui de entrada não traz bancos dianteiros com regulagens elétricas, carregador de celular por indução, alerta de tráfego cruzado traseiro e teto solar panorâmico. E é só isso que você não vai levar comprando o Hora 03 Skin. Você tem 7 airbags. Tem alerta de colisão frontal, tem frenagem autônoma de emergência, tem alerta de tráfego cruzado dianteiro, sensor de pontos cegos, 7 airbags, painel digital, central multimídia com tela de 10,25 polegadas. Painel digital com tela de 10,25 polegadas, central multimídia com tela de 10,25 polegadas, bancos revestidos em couro, assim como que também os painéis das portas, rodas de liga leve aro 18, entre outros equipamentos. Ou seja, tudo isso você vai levar para casa se você comprar o Hora 03 Skin. A economia em relação ao Hora 03 GT
é de R$34 mil, já que a versão mais luxuosa, mais completa e também mais esportiva, né, com visual mais esportivo do Hora 03 custa R$184 mil, ou seja, R$34 mil a mais do que o Hora 03 Skin. Vale a pena ou não? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Bom, pessoal, então esse aqui é o Hora 03 Skin, a versão de entrada do Hora 03, um carro de R$150 mil, bem interessante, com um design muito bonito, com um bom nível de acabamento, potência e boa autonomia. Em relação ao BYD Dolphin, pelo menos comparando as suas respectivas versões de entrada, o Hora 03 certamente leva a melhor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, se você não for inscrito, e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. E já que você ficou até aqui, eu vou pedir para você deixar a sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima!